A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos hoje abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 118, versículos de 6 a 9, que diz assim: O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amados, se verdadeiramente nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e verdadeiramente esperarmos pelos planos dele na nossa vida, verdadeiramente nós vamos ter a vitória sobre todos os quesitos, todas as coisas de nossas vidas. Vamos aplicar a esse salmo em nossas vidas, em que fala: O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Muitos se levantam contra nós, muitos tentam nos aborrecer, tirar a nossa calma, tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, né? Mas se verdadeiramente nós confiarmos no Senhor, nada pode o homem contra a nossa vida. Amados, no versículo 7 diz: O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Então o Senhor nos dará a vitória, mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Vamos lembrar do exemplo de Jó, amados. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus bens materiais, ele perdeu os seus filhos. Ele perdeu o quê? A confiança dos seus amigos. Os amigos de Jó questionaram a Jó. Acharam que Jó estava levando uma vida de pecado, como pecador, e por isso tinha acontecido aquelas calamidades contra ele. Mas aquilo foi o quê? Foi uma prova. Deus permitiu que o inimigo afligisse Jó, até mesmo em sua carne. Mas Deus não permitiu que o quê? Que o inimigo ceifasse a sua vida. Jó poderia muito bem reclamar, murmurar. Quantos hoje não vemos, amados, que diante a pequenas lutas, não estou menosprezando a dor de ninguém, cada um sabe aonde, qual aspecto da sua vida mais dói. Mas quantos por aí têm murmurado, têm reclamado contra Deus, têm falado contra Deus e questionado, né, os planos de Deus para a sua vida, mediante só o pensamento que lhe apraz. Oh, amados, quantos têm murmurado por poucas coisas? E Jó, que tinha, entre aspas, se a gente for falar humanamente falando, Jó tinha todos os motivos para reclamar. Ele perdeu o quê? Seus bens, seus amigos falaram contra ele e se afastaram, né? Achando que Jó estava em pecado e que Jó não queria confessar. E ainda Jó perdeu o quê? Seus filhos. Ele perdeu seus filhos em um único dia. Então, se a gente usasse das motivações de Jó, nós poderíamos compreender que Jó tinha o quê? Todos os motivos para murmurar. Só que nós vemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, o que Jó faz. Ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Certo, amados? Então, amados, ele vestiu o que é? Aquelas roupas feitas de pano grosseiro, lançou-se sobre cinzas, lançou cinzas sobre ele. Ele se humilhou, ele se prostrou e exaltou a quem? A Deus. Então, se ele veio ao mundo com nada ele voltará ao pó, né? Ao pó vieste, ao pó retornarás, né? Então ali, amados, ele não murmurou mesmo durante a luta. Nós vemos aqui no versículo 8 que diz: É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amados, muitas vezes nós colocamos as nossas, como posso dizer,
as nossas expectativas nos seres humanos, né? Muitas das vezes a gente pensa, não, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, os meus amigos, eles vão realizar o desejo do meu coração. Mas quando essas pessoas não suprem, né, entre aspas, as nossas necessidades e não fazem aquilo que a gente criou expectativa sobre eles, nós o quê? Nós nos entristecemos. Mas, amados, ninguém tem a responsabilidade, né, de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Muitas pessoas hoje pensam, quando eu comprar meu carro eu vou ser feliz, quando eu comprar minha casa eu vou ser feliz, quando eu me casar eu vou ser feliz, quando eu tiver meus filhos eu vou ser feliz, quando eu tiver meus netos eu vou ser feliz, né? Então você sempre colocando a expectativa da sua felicidade no homem, nas outras pessoas, quando na verdade nós devíamos colocar nossa confiança, a nossa esperança em quem? No Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, porque, amados, se confiarmos no homem, há grandes chances de nós nos decepcionarmos. Mas se confiarmos no Senhor, o nosso Deus que é fiel, jamais vamos nos decepcionar. No versículo 9 diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amados, quando vamos pensar num exemplo de época, em que pessoas viviam em reinados, né? E aquelas aldeões, as pessoas que moravam na cidade, eles colocavam sua esperança nos seus reis humanos, certo? Pensando, nossa, o nosso rei tem uma boa estratégia, nosso rei conquistou diversas terras, né? Ele é muito forte, ele tem exércitos. Mas o que acontece? Aparece um outro rei humano, às vezes muito mais forte, e o que? Destrói aquele reinado. Então nós não podemos confiar no homem, não confiar nos príncipes, né? Nos reis terrenos. Por quê? Passa um reinado. Davi reinou durante 40 anos, mas depois veio a sua morte e ele desceu à sepultura. Mas há um reinado, amados, que é eterno. E que reinado é esse? É o reinado do nosso Senhor Jesus. Lá em Salmo 145, versículo 13, vai dizer que o reinado do Senhor, né, é um reinado eterno, né? E que o domínio do Senhor, né, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então, os reis humanos, como Davi, que reinou 40 anos, chegou uma nova geração, ele desceu à sepultura e apareceu um novo rei, o seu filho Salomão, certo? Então, o reinado do Senhor Jesus, não importa quantas gerações passem, o reinado dele continua. Então, amados, verdadeiramente, se nós exaltarmos ao Senhor e louvarmos com a nossa vida, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, amados, nós verdadeiramente não vamos nos decepcionar, porque o reino do nosso Deus é eterno. Ele sempre será o nosso rei. Ele sempre superará as nossas necessidades. Jó poderia ter murmurado, mas se Jó tivesse murmurado, se ele tivesse ido contra Deus naquele momento, o que poderia acontecer? Poderia acontecer como aconteceu com o povo de Deus, os israelitas que ficaram durante 40 anos caminhando pelo deserto, certo? Eles caminharam durante 40 anos pelo deserto. Por quê? Porque murmuraram. E aquela geração incrédula, murmuradora, ela padeceu ao longo do deserto, até que uma nova geração surgiu e estes, que eram obedientes e fiéis a Deus, estes conseguiram entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel e que eles poderiam o quê? Descansar. E aí nós vemos lá em Jó, capítulo 42, versículo 13, que o quê? Que Deus restituiu a vida de Jó. Jó teve novos 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres,
teve seus bens materiais restituídos. Nós podemos aqui indagar que o seu casamento foi restituído, uma vez que até mesmo a mulher de Jó foi contra ele falando que abandona esse Deus e morre, certo? Só que aqui mostra que Jó teve novamente o quê? Mais 10 filhos. Então nós podemos conjecturar que o quê? Que aquele casamento foi restituído. A confiança daquele casal foi restituída. Os seus bens materiais foram restituídos. E se ele, na hora do sofrimento, na hora que ele recebeu a notícia que perdeu os filhos, perdeu os bens e tinha perdido quase que tudo, né? Ele o quê? Ele se prostrou e adorou. Amados, verdadeiramente, Deus tem uma mensagem para cada um de nós através do exemplo de Jó, através de vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento, em que verdadeiramente, se confiarmos no Senhor, tivermos um coração sincero para com Ele, se nos rasgarmos e nos prostrarmos diante da presença de Deus, não há um outro final a não ser a vitória para aquele que verdadeiramente busca ao Senhor. Então eu trago essa mensagem para você hoje, que vai dar tudo certo, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Não murmure, não reclame, glorifique ao nome do Senhor, se humilhe diante de Deus. Não vá na sua rede social postando que está difícil, que está complicado a vida, que aconteceu aquilo outro. Não. Vá para dentro do seu quarto, tranca a porta, ajoelhe-se e ora ao Pai, que Ele escuta e sonda os nossos corações. Amém? Deus exalta o humilhado. Se você se humilhar, você será exaltado. E em nome de Jesus, de acordo com a permissão do Senhor, tudo dará certo em nossas vidas. Amém, amados? E é essa mensagem que eu trago para esta manhã. Meditem sempre, na palavra de Deus, busquem forças no Senhor, porque mais Ele fará. Forte abraço, Deus abençoe a todos.